Aprender a tocar pandeiro eu considero que foi uma das decisões mais acertadas que eu já fiz. É um instrumento leve, compacto, você pode levar para qualquer lugar. Ele está muito presente na música brasileira, faz parte da nossa cultura, então tem muitas possibilidades para você usar ele. E por isso eu gostaria muito de compartilhar com você como eu acredito que é uma boa maneira de você se iniciar nesse instrumento, se iniciar no mundo da música, fazer parte dessa festa. Essa aula é para te apresentar e você já começar a praticar e aprender a tocar pandeiro a partir de um método que eu desenvolvi nesses últimos anos, pela minha experiência tocando e dando aula. Eu acredito que a música é uma maneira de se comunicar, uma forma de se expressar, uma linguagem. Quando a gente está tocando é como se a gente tivesse uma conversa ali, a gente está dialogando com os outros instrumentos, dialogando com o público, com quem está assistindo. E esse é um tipo de conversa bem particular, porque geralmente o que acontece é, você fala, a pessoa escuta, aí ela fala, você escuta, vocês vão interagindo dessa maneira. Mas na música, a gente fala ao mesmo tempo e escuta ao mesmo tempo. Eu acho isso muito legal, muito interessante, muito bonito da música, você ter essa troca simultânea. Por isso eu abordo o aprendizado no pandeiro como se fosse o aprendizado de uma nova língua. E para isso tem 4 elementos que eu considero fundamentais para a gente conseguir começar a falar essa língua e se comunicar por meio dela. Eu chamo esses elementos de os 4 eles, ou 4 elementos linguísticos essenciais. E quais são esses elementos? Para a gente aprender qualquer língua, a gente precisa conhecer o seu alfabeto e os seus fonemas, os sons de cada letra, como a gente consegue combinar essas letras para formar palavras. E trazendo isso para o pandeiro, a gente aprender cada som que a gente pode extrair do pandeiro, como combiná-los e formar as nossas palavras aqui, que vão ser os ritmos. A gente tem, por exemplo, aqui, que eu vou chamar de letra grave. Ela vai ter esse som aqui. A gente tem também a letra ponta, o punho, o tapa. E é possível criar diferentes combinações desses sons para formar uma palavra, ou no caso aqui, um ritmo. Se eu combinar o grave, a ponta, o punho e o tapa, eu posso formar um samba, por exemplo. E é muito comum, e acho muito importante, criar uma sílaba para cada som. Então o grave vai ser o tum, a ponta vai ser ti, o punho vai ser ti e o tapa vai ser tá. Dessa maneira a gente pode organizar o samba como se fosse tum, ti, ti, tá, tum, ti, 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 tum, ti, ti, tá, tum, ti, ti, ti. Agora que você já tem uma ideia de quais são os sons, uma possibilidade de combiná-los, o segundo elemento é a fluência. É importante a gente ter clareza na nossa fala, ter uma boa dicção. E no pandeiro, algo que ajuda muito a gente a conseguir ter essa clareza, essa fluência, mais agilidade, é usar o movimento da mão que segura o pandeiro. A gente pode começar treinando esse movimento usando só os sons de punho e ponta. Então eu vou levar o pandeiro em direção ao punho e também vou levar o pandeiro em direção à ponta. Se a gente pensa num ciclo de 4 notas, punho, ponta, substituir esse primeiro punho por um grave, a lógica fica a mesma e a gente consegue começar a aplicar esse movimento num samba. Um pouco mais rápido. Esse é um movimento que ajuda a gente a cansar menos também enquanto está tocando, porque dessa forma a gente divide o trabalho entre as duas mãos. Então não é só a mão que está executando os golpes do pandeiro que trabalha, mas essa que segura também. O terceiro elemento linguístico essencial dessa lista que eu tenho para apresentar são os acentos. Imagina o português sem os acentos, seria muito estranho, né? Como é que você vai diferenciar, por exemplo, camelo de camelô, ou país de paz, coco de cocô? Fica muito difícil, muito estranho. Ou mesmo se você colocar os acentos nos lugares errados das palavras, como por exemplo, eu quero uma água bem gelada, não faz nenhum sentido. No pandeiro é a mesma coisa. As palavras que a gente vai falar aqui usando o pandeiro, os ritmos, têm os seus acentos característicos. Um ritmo que eu gosto bastante desse universo do forró é o shot, por exemplo. Ele consiste em um grave abafado, ponta, punho e ponta, então fica. E um grave solto, ponta, grave solto, ponta. Vou tocar aqui uma vez de forma contínua. Tocando dessa maneira, o ritmo fica meio sem graça, sem balanço.
Por isso, é muito interessante a gente dar ênfase a determinadas notas que vão ajudar a gente a comunicar o que o shot quer dizer. Os acentos são essas ênfases que a gente vai dar a determinadas notas que vão dar um balanço, vão dar sentido ao toque. No shot, por exemplo, a gente vai colocar um acento no primeiro punho que a gente tocar. Então a primeira parte do toque é grave abafado, ponto, punho com acento e ponto. E a segunda parte do toque é grave solto, ponto, grave solto, ponto. A gente vai colocar um acento nesse segundo grave solto. Junto vai ficar assim. Vou intercalar um pouco entre a levada com acento e sem acento para você conseguir identificar um pouco melhor essa diferença. E por fim, o quarto elemento é o volume da nossa fala. É muito importante quando a gente está conversando saber dosar o volume. É muito desagradável quando a gente está numa conversa e tem alguém que fala muito mais alto que os outros, não deixa ninguém ser escutado, só ela quer falar. Ou quando uma pessoa fala muito baixo, quase sussurrando, a gente tem que se esforçar ali para ouvir. A gente tem que usar um volume de acordo com o ambiente, com as pessoas, com a conversa que está se desenrolando ali. E no pandeiro, na música, é a mesma coisa. A gente tem que dosar o volume com que a gente vai tocar para conseguir participar dessa conversa musical. Isso é chamado de dinâmica, que é a intensidade com que a gente vai tocar. Em várias músicas, as composições já são pensadas dessa maneira. Tem trechos que todo mundo toca mais baixo, outros trechos que todo mundo toca forte. Isso ajuda também a criar contraste na música, a criar um clima. É muito legal para a música não ficar monótona. Então, se você quer dar um clima mais triste ou mais calmo, toca baixinho. Quer dar um clima mais efusivo, de alegria ou até de raiva, de briga, você toca mais forte. E por isso é muito importante estudar essas variações de dinâmica, tem certas dificuldades. Apesar de não ser algo muito complicado, você precisa mudar a levada, é difícil de você manter o andamento variando a intensidade com que você toca. É muito importante estudar isso da manutenção do andamento. Então vou variar aqui entre as dinâmicas média, forte e fraco, para você percebendo as diferentes sensações que ela causa. Como eu disse no começo, essa é uma aula para te apresentar essa metodologia e para você já conseguir praticar. Então eu sugiro, se você tiver com pandeiro aí, tiver um tempinho, tentar aplicar alguma das coisas que eu mostrei para você aqui, volta ao vídeo, vê com mais atenção, vê mais devagar. Tenta aplicar, se quiser até faz um videozinho, me manda, eu vou gostar de ver, posso te dar alguma dica ali. E esses são os 4 elementos linguísticos essenciais que eu considero muito importantes para você começar a se introduzir no meio da música, passar a tocar com segurança, se comunicar, se expressar, se divertir tocando esse instrumento. Eu abordo esses elementos com muito mais profundidade, de uma forma gradual, no meu curso Pandeiro, a linguagem do ritmo, que está baseado justamente nessa ideia de que a gente usa a música para se expressar, para se comunicar, e isso torna muito mais fácil o nosso aprendizado, esse paralelo com algo que a gente já tem, que a gente já usa no nosso dia a dia, que é a linguagem, a conversação. Então, se você já se interessou, clica no link aqui que está embaixo desse vídeo para começar a aprender junto comigo. E eu vou explicar aqui um pouco mais detalhes como ele se desenrola. Esse é um curso desenvolvido para conseguir atender pessoas que até nunca tocaram pandeiro. Então, a gente vai partir do zero, desde como segurar o pandeiro, como afinar, como cuidar do pandeiro, até aprender a tocar os ritmos e as suas variações. Tudo é abordado de uma maneira bem gradual, a gente vai vendo cada elemento, um de cada vez, isoladamente, vai combinando eles para formar levadas mais complexas no pandeiro e ampliar aqui nosso vocabulário. Nesse curso eu coloquei o máximo de estímulos possíveis para você aprender. Então você vai ter a referência em vídeo e áudio minha tocando, tem a referência da partitura, a referência das sílabas que eu uso para representar os sons no pandeiro. Eu usei o máximo de maneiras possíveis para você conseguir assimilar e aprender o que eu quero te passar, que eu acho importante para você conseguir usar no pandeiro. A intenção do curso também é que você se sinta motivado a estudar sempre, então eu não coloquei nenhum exercício técnico
aqueles exercícios chatos de repetição, mas são exercícios que são baseados nos ritmos. Então, logo desde a primeira aula, você já vai praticar exercícios que, se você quiser, você pode treinar já com uma música. E já ter esse contato e prazer, então, de acompanhar uma música que você gosta. Inclusive, eu criei uma playlist para cada um dos ritmos que eu abordo no curso, como sugestão de músicas para você usar para acompanhar e aprender. Essas playlists são no YouTube, justamente porque essa plataforma te dá a possibilidade de desacelerar ou acelerar uma música. E aí você consegue ajustar o andamento que você quer tocar. E ainda tem um outro tipo de conteúdo disponível para você se motivar a estudar, que são a série de vídeos Não Estude Sozinho, onde eu toco cada um desses exercícios, ritmos que eu proponho no curso, em diversos andamentos por um determinado tempo, para você conseguir estudar comigo em tempo real e assim a gente junto e se desenvolvendo no instrumento. Também, cada sessão do curso tem um quiz para garantir que você assimilou ali o que eu quis te transmitir. E um desafio, onde eu proponho que você toque ali determinado exercício ou música para conseguir mensurar o seu progresso ao longo do curso. Resumindo, depois que você compra o curso, você recebe um e-mail que vai te dar o acesso à plataforma e lá dentro vão ter todas as aulas, todos os exercícios, essa sessão Não Estude Sozinho, as playlists, quiz para cada um dos pontos abordados no curso e também os desafios.